Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder, no PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, o Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, o Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, o Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, o Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de gestão de projetos. No encontro de hoje nós vamos falar sobre custos, qualidade e recursos em projetos. Já vimos nas aulas anteriores as competências do gerente de projetos, o que é o guia PMBOK, projetos ágeis, híbridos, estruturas organizacionais e o escritório de projeto, falamos um pouco sobre Scrum e entramos nos detalhes das disciplinas do guia PMBOK, como aquisições, partes interessadas, que também podem ser chamadas de stakeholders, integração do projeto, escopo do projeto, onde vimos a estrutura analítica do projeto, as premissas e restrições, os requisitos, que são as necessidades e desejos das partes interessadas do projeto, validação do escopo e controle do escopo. Na aula passada falamos sobre cronograma. O cronograma ele é definido a partir dos pacotes de trabalho da EAP. E ele gera uma lista de atividades. E é nessa lista de atividades que usualmente nós fazemos o plano detalhado dos custos do projeto. No encontro de hoje, então, vamos falar sobre os processos gerenciais de custos, de qualidade, de recursos, que são os temas que estão na unidade 4 do livro de vocês, da página 167 até a página 204. O que é o gerenciamento de custos? O gerenciamento de custos do projeto preocupa-se com o custo dos recursos necessários para completar as atividades do projeto, ou seja, o custo de cada uma das atividades que depois vai resultar no custo do projeto como um todo. E nesses processos, nós temos que fazer estimativas de custos, temos que fazer orçamentos, controlar os custos, de maneira que a gente consiga terminar o projeto dentro do orçamento aprovado. Aí estão os processos gerenciais, o processo de planejamento do gerenciamento de custos, que basicamente é criar políticas, criar regras, criar decisões de como todo o processo deve ser feito, é um plano de gerenciamento. Ele vai definir como as demais áreas devem ser feitas. O segundo processo é uma estimativa de custos, que basicamente é fazer cotações para cada atividade do projeto e definir o custo de cada atividade do projeto. O terceiro processo listado é determinar o orçamento do projeto, que é a somatória dos custos das atividades, algum tipo de reserva, e isso vai gerar a minha linha de base de custos, que é a minha referência para o controle do projeto. A linha de base é como se fosse uma fotografia do orçamento, dizendo, olha, agora é esse o orçamento que está valendo. Nós vamos verificar o andamento do projeto com base nessa fotografia apresentada. O gerenciamento de custos do projeto, então, ele faz essa leitura de cada atividade do cronograma do projeto e vai estimar os recursos para cada uma dessas atividades, listando materiais ou insumos, equipamentos, recursos humanos, tudo que eu preciso para fazer com que aquela atividade termine. Após essa estimativa dos custos, eu vou agregar esses custos, vou somar, portanto, os custos das atividades para chegar no custo do pacote de trabalho da EAP e agregando os custos da EAP até as entregas e fases, eu chego no custo total do projeto, considerando aí que eu tenho algumas reservas gerenciais para serem administradas. O plano do gerenciamento do projeto,
ele é um documento que é a saída desse primeiro processo de planejar o gerenciamento de custos, e ele vai dizer, portanto, como que deve ser feito o gerenciamento de custos do projeto como um todo. E aí tem, por exemplo, unidades de medidas, que tipo de moeda que eu vou utilizar, qual é o grau de exatidão de estimativas, se eu posso ter algum tipo de variação nos custos, quais são os limites de variação para que eu tenha controle. Por exemplo, olha, um desvio de até 2% do custo do pacote de trabalho, eu não preciso ter uma ação gerencial. Um limite superior a esse, eu preciso avisar tal diretoria. Então, limite de variações de custos e demais regras para que o orçamento possa ser elaborado. Estimar os custos, então, nós vamos definir em quantidade de moeda, em quantidade, por exemplo, de reais, de dólares, né, em quantidade de recursos monetários, o quanto eu preciso para cada uma das atividades. E é importante a gente ter essa clareza que o orçamento ele vai evoluir ao longo do projeto e os valores eles vão se alterando ao longo do projeto. Nas fases iniciais do projeto, eu acabo fazendo estimativas, que são estimativas mais grosseiras, mais aproximadas, basicamente para que eu tenha um número para seguir em frente. Na medida que aquela tarefa vai se aproximando, eu vou buscando mais informações sobre aquela tarefa, eu vou coletando mais informações detalhadas, mais orçamentos detalhados dos fornecedores, e aí eu posso chegar num grau de estimativa mais preciso. Então, nas fases iniciais do projeto, o grau de precisão da estimativa de custo pode ser menor, porque você ainda não tem informações. Na medida que o projeto avança, que você tem qualidade e quantidade de informações, o detalhamento do orçamento fica um pouco melhor. E aí, naturalmente, os custos eles evoluem ao longo do tempo, porque surgem mais alternativas de tecnologia durante o projeto, surgem mudanças no meio do caminho, existem necessidades de acelerar algumas atividades, você perde alguns recursos do projeto, por exemplo, uma pessoa não pode mais trabalhar no projeto, um equipamento não está mais disponível, e tudo isso afeta os custos, então esse processo ele é interativo e ele está sempre trocando informações aí com os demais processos do gerenciamento. Para fazer estimativa de custos, eu posso usar um recurso chamado de estimativa de 3 pontos. Essa estimativa de 3 pontos, observe aí nesse gráfico, eu coloquei uma probabilidade ali na vertical, a probabilidade de que a estimativa aconteça, e na horizontal, o valor do custo. Então, observem que a alternativa mais provável é quando eu tenho a maior probabilidade de ter aquele custo. Vamos imaginar aqui que o mais provável é 100. Mas você tem uma estimativa muito otimista. Caso tudo dê certo na sua vida, digamos que essa atividade vai custar 20, por exemplo. Então, essa é a estimativa muito otimista. Só que, é claro, a probabilidade de acontecer a estimativa otimista é muito baixa aqui nesse eixo vertical, né? Na medida que você se aproxima do mais provável, a probabilidade vai aumentando. Então, se eu estimei 100, digamos que eu estou aqui no 80, o 80 já tem uma probabilidade razoável de ser realizado, né? Então, isso aqui é uma distribuição de probabilidade dos custos de uma determinada atividade ou de um determinado projeto. E aí eu faço 3 pontos, o ponto otimista, o ponto mais provável e o ponto pessimista, caso muita coisa dê errada, e através de uma média ponderada eu faço o cálculo da minha estimativa esperada, que é o valor que eu vou considerar no meu orçamento. Então, essa é uma das técnicas para prever os custos das atividades do projeto. Eu coloquei aqui um exemplo de cálculo de estimativa de 3 pontos. Neste caso, eu estou considerando os pesos para otimista peso 1, para mais provável peso 4 e para pessimista peso 1.
Portanto, eu divido por 6, porque é uma média ponderada para chegar ao valor esperado do projeto. Agora, é claro, eu poderia usar o valor otimista, mais provável e pessimista com o mesmo peso, daí eu iria dividir por 3, é um cálculo bastante comum também. Essa estimativa ela é utilizada quando eu não tenho tantas informações do projeto, eu posso usá-la para minimizar os riscos de ter desvio no orçamento total do projeto. Desvio no sentido de falhar no orçamento total do projeto. Por outro lado, além da estimativa de 3 pontos, eu tenho a estimativa análoga e a estimativa paramétrica. A estimativa paramétrica ela é baseada em parâmetros, ou seja, eu pego dados históricos de produtividade e multiplico o valor da produtividade pela quantidade. Essa estimativa paramétrica ela é mais precisa, mas ela requer mais esforço de gerenciamento. E tenho também a estimativa análoga. A estimativa análoga eu pego atividades similares ou projetos similares e faço por analogia, olha, considerando a complexidade daquele projeto que fizemos anteriormente e a complexidade desse projeto que temos agora, eu acredito que dá para trabalhar com esses valores para essas atividades, tá? Então, naturalmente, pelo fato da estimativa análoga trabalhar com analogia, né, com similaridade, ela é menos precisa que a paramétrica. Então, usualmente, início de projeto análogo, plano estratégico ou coisa parecida, estimativa análoga. Quando eu vou detalhar a atividade, estimativa paramétrica, usando meus dados históricos. E caso eu não tenha esses dados históricos, eu posso trabalhar com a estimativa de 3 pontos, que é um recurso para a gente reduzir os riscos do projeto. Uma vez que eu tenho as estimativas de cada uma das atividades, eu posso determinar o orçamento do projeto. Para determinar o orçamento do projeto, eu vou agregar, eu vou somar os custos das atividades. Imagine que eu tenho um determinado pacote de trabalho, que ele tem 8 atividades. Após fazer a estimativa de custo dessas 8 atividades do pacote de trabalho, eu faço uma somatória do custo dessas atividades para chegar ao custo do pacote de trabalho da EAP. E aí eu vou somando todos os custos de todos os pacotes de trabalho para chegar ao valor das fases e chegar ao valor do orçamento do projeto, sendo que para ter o orçamento total, eu também tenho algumas reservas, né? Eu tenho uma reserva de contingência que eu posso agregar para formar o orçamento do projeto. Uma vez que eu tenho o orçamento definido, que eu começo a executar o meu trabalho, eu preciso fazer um outro processo que é controlar os custos justamente para o orçamento não sair do controle, para que os custos do projeto não sejam maiores do que os planejados, né? Para que eu consiga, de fato, terminar o projeto com aquele orçamento que foi definido. Esse processo de controlar os custos, ele basicamente vai controlar as mudanças de orçamento, as solicitações de mudanças, o que foi aprovado, o que não foi aprovado, vai verificar as variações. O custo estava previsto para 1.000, gastamos 1.200, ou estava previsto para 1.000, gastamos 900, e vai também analisar o desempenho das atividades ou nosso desempenho gerencial em custos. Existe uma análise chamada análise de valor agregado, que ela é bastante útil para prever os prazos do projeto, prever os estouros de orçamento e prever os estouros de prazos dos projetos. Essa análise ela tem alguns valores típicos, dentre os mais conhecidos especificamente para custos, eu tenho a variação de custo e tenho o índice de desempenho de custo. A variação de custos, ali representada pelo VC, a variação de custos é o valor agregado menos o custo que de fato você pagou financeiramente para fazer aquela atividade ou aquele pacote de trabalho. O que é o valor agregado? O valor agregado é o valor daquele trabalho efetivamente entregue, o que de fato gerou valor. Por exemplo, se você estimou que para fazer
10 bolinhos, você vai gastar R$ 10 e você entrega 10 bolinhos, você está entregando R$ 10 em bolinho. Esse é o valor agregado. Mas aí eu preciso verificar qual foi seu custo real. De repente, para fazer esses 10 bolinhos, ao invés de gastar R$ 10, você gastou 11. Esse 11 é o seu custo real. Então, a variação de custo é o valor agregado, 10, menos o custo real, 11, que vai te dizer que você está com uma variação péssima no seu projeto. Você está gastando mais do que deveria até o momento. Esses valores são acumulados, tá? Sempre que eu faço o cálculo acumulado. Valor agregado acumulado, valor real acumulado e a variação naturalmente sai acumulada. E eu tenho também o índice de desempenho de custos, ou o IDC, que são as mesmas variáveis, o valor agregado dividido pelo custo real. Ou seja, na variação do custo, eu quero ter um valor positivo. Se eu, por exemplo, entreguei 10 bolinhos que eu tinha orçado em 10 e eu consegui fazer por 9, eu vou ter uma variação de custos positiva, quer dizer que eu entreguei o meu resultado economizando R$ 1. No índice de desempenho de custos, eu quero ter um valor maior do que 1. Ou seja, se o meu valor agregado é 10 e eu gastei somente 9 para fazer o trabalho, vou ter um valor acima de 1, quer dizer que eu aproveitei bem os recursos do projeto. E agora vamos falar um pouco da qualidade do projeto. O gerenciamento da qualidade do projeto, ele tem esses 3 processos para gerenciar a qualidade. O primeiro processo é planejar o gerenciamento da qualidade do projeto. Nesse processo de planejar o gerenciamento da qualidade, eu vou definir como deve ser planejada e controlada a qualidade do meu projeto. Eu vou definir os critérios, eu vou definir como as coisas devem ser realizadas para que eu possa fazer as medições de qualidade no meu projeto. O processo de gerenciar a qualidade nada mais é do que o processo de você verificar o que está acontecendo e documentando os erros e acertos ao longo do processo e implantando aquelas medidas que foram previstas no plano do gerenciamento da qualidade. Já o controle de qualidade, ele serve para controlar as variações que você tenha para que você possa retomar o plano do projeto, para que você possa retomar o controle das atividades do projeto. Essa representação ela dá uma visão geral do funcionamento do gerenciamento da qualidade do projeto, mostrando então os 3 processos de gerenciamento da qualidade. Gerenciar a qualidade, ele depende de você ter um planejamento da qualidade. A partir de informações do planejamento da qualidade, eu posso gerenciar a qualidade, e a partir do gerenciamento da qualidade, eu posso controlar a qualidade, e naturalmente existe entradas e saídas aí para outros processos de gerenciamento de projetos também. O gerenciamento de recursos do projeto, ele vai pensar quais são os recursos necessários para que eu possa executar cada atividade do projeto. Sejam recursos físicos ou recursos humanos. E, naturalmente, nessa pegada de gerenciamento de recursos humanos, eu tenho todas aquelas atividades que são naturais do gerenciamento de recursos humanos tradicional. Eu vou pensar em agregar as pessoas, eu vou pensar em desenvolver as pessoas, eu vou pensar em fazer integração das pessoas contratadas, eu vou pensar em motivação para as pessoas, eu vou pensar em como eu vou remunerar, como eu vou premiar, como eu vou punir as pessoas que estão participando do projeto. Então vamos ver aqui o processo de gerenciar os recursos do projeto. Ele basicamente é o gerenciamento dos recursos humanos e físicos, onde eu vou identificar que necessidade eu tenho de gestão de pessoas, aí, de materiais, equipamentos, insumos, etc.
Eu vou adquirir essas pessoas, materiais, insumos, equipamentos e vou gerenciar esses recursos para que eu possa concluir o projeto dentro do prazo esperado. O primeiro processo que nós temos é o processo de planejar o gerenciamento dos recursos do projeto. Eu vou definir como serão realizados os demais processos da área de gerenciamento de recursos do projeto. Ou seja, eu vou definir como eu vou estimar os recursos das atividades, vou definir como eu vou adquirir os recursos, vou definir como eu vou desenvolver a minha equipe, vou definir como eu vou gerenciar a minha equipe, vou definir como eu vou controlar a minha equipe. Então, esse plano do gerenciamento dos recursos do projeto, ele vai definir como os demais processos devem ser realizados. O primeiro processo que eu tenho para pensar é justamente estimar os recursos das atividades, estimar os recursos físicos, estimar os recursos materiais. Observem que esse processo é um processo do grupo de processos de planejamento. E aí eu quero relembrar com vocês quando que eu faço esses processos de planejamento. É claro que, naturalmente, existe um esforço bastante intenso aqui nos momentos iniciais do projeto para fazer o planejamento do projeto. Mas esse planejamento do projeto, ele vai continuar sendo executado ao longo de praticamente toda a execução do projeto e ele só vai parar próximo do término da entrega do projeto. Então vamos pensar que nós estamos estimando materiais para fazer as atividades. Se é uma atividade dos primeiros dias ali do projeto, nos primeiros dias do projeto, você vai fazer estimativa. Olha, eu preciso de 100 unidades disso, 10 unidades daquilo, 50 unidades daquele outro material. Eu preciso de 8 horas de um determinado tipo de colaborador. Eu preciso de 3 dias de um outro tipo de colaborador. Então, você vai fazer esse processo de estimar nas fases iniciais do projeto, quando é uma atividade que será executada nas fases iniciais do projeto. Agora, existem atividades que nós só vamos tomar conhecimento dessas atividades, das informações dessas atividades, mais próximo do final do projeto. E nós só tomaremos decisões sobre como fazer essas atividades quando se aproximar dessa data. Então, essas estimativas de recursos, seja de materiais, de pessoas, de equipamentos, frequentemente elas precisam ser feitas também lá no final. Ou seja, durante o projeto inteiro você está realizando estimativas de recursos das atividades. Da mesma maneira, quando eu falo em adquirir recursos, desenvolver a equipe que está aqui embaixo, ó, adquirir recursos, desenvolver a equipe, gerenciar a equipe, esses processos eles são feitos várias vezes ao longo da execução do projeto. Eles vão acontecer, por exemplo, uma atividade no início do projeto, eu vou adquirir os recursos lá no início do projeto. Já uma atividade que acontece mais próxima do final do projeto, eu só vou adquirir esses recursos lá próximo da data do fim do projeto. E da mesma maneira, quando a gente fala em desenvolver a equipe do projeto, que é o que eu vou conversar com vocês na sequência, desenvolver a equipe do projeto é tornar a equipe do projeto melhor. Esse desenvolvimento da equipe do projeto, ele é feito por meio de treinamentos, grupos de trabalhos. Para aquelas equipes que começam a trabalhar já no início do projeto, você vai desenvolver essa equipe no início da execução. Agora, existem pessoas que só entram, por exemplo, uma pessoa que faz os testes de qualidade da execução do projeto, ele só entra lá no final. Então, ele só vai receber esses treinamentos, esse desenvolvimento, quando estiver mais próximo do final do projeto. O desenvolvimento da equipe do projeto, então, por que ela é importante? Nenhuma equipe de projeto, ela começa o trabalho do projeto já com altíssimo desempenho.
É natural que nos momentos iniciais as pessoas estejam se estudando, as pessoas estejam tentando se entender, estejam tentando descobrir o que deve ser feito naquele projeto, como são as demais pessoas envolvidas, quem são os clientes, os patrocinadores, as pessoas elas vão tentando entender as coisas. Então é natural que nas fases iniciais o trabalho não tenha um desempenho de excelência. E outro aspecto, na medida que nós vamos realizando as atividades do projeto, nós vamos percebendo que talvez o método que nós escolhemos para fazer um determinado tipo de atividade, ele não é tão bom e precisa ser alterado. Ou nós podemos ter uma evolução, que é bastante comum nos projetos. Quando você começa a fazer o projeto, você ainda está conhecendo as características do projeto, as pessoas, etc. Então você tem uma dificuldade de realizar uma tarefa, mesmo que seja uma tarefa que você domina a técnica de como fazer essa tarefa, mas você demora um pouquinho mais porque você tem que estar aprendendo certas coisas e pensando em certas coisas para fazer aquela atividade. Já quando chega nas fases mais finais do projeto, você já tem todas as informações de memória, você não tem que mais consultar registros de requisitos, conversar com pessoas, porque você já está tão engajado naquele projeto que você já sabe o que deve ser feito. Então, existe uma curva de aprendizagem. Isso é importante a gente considerar, em especial quando eu tenho projetos de longo prazo. A curva de aprendizagem, ela impacta bastante o desempenho do projeto. As pessoas vão aprender a fazer as atividades do projeto e, naturalmente, elas vão ter um desempenho melhor. Então, tudo isso a gente tem que pensar, especialmente nesse processo aqui de desenvolver a equipe, se a equipe está precisando receber algum tipo de treinamento ou não, ou se ela já tem as qualificações necessárias para o projeto. Mas eu queria reforçar com esse slide que os processos gerenciais, eles acontecem várias vezes ao longo do projeto. Isso acontece naturalmente com custos, com qualidade, com os recursos humanos, com os recursos físicos. Os processos para gerenciar todas essas áreas de conhecimento, eles vão acontecer várias vezes ao longo do ciclo de vida do projeto. Essa imagem, ela é bastante interessante porque ela mostra justamente a evolução do desenvolvimento das equipes. Observe ali que o primeiro estágio de desenvolvimento das equipes é um estágio de formação. O estágio de formação é quando você está adquirindo as pessoas, quando você está agrupando as pessoas. As pessoas ainda estão entendendo o que é o projeto. Após um período inicial de formação da equipe, a equipe entra num momento que nós podemos chamar de conflito. O que é o conflito? O conflito é porque as pessoas, elas estão nivelando poderes no projeto. Elas estão tentando entender quem é quem, o que cada um faz, como que é o jeito de cada um trabalhar. As pessoas estão tentando assumir a liderança formal ou informal da equipe ou de uma atividade do projeto. Então, existe um momento de nivelamento de poderes. Esse momento é um momento de conflito. Até que as pessoas passam a se conhecer e estabelece-se um acordo. Por exemplo, quem é o líder, quem faz o tipo de trabalho A, quem faz o tipo de trabalho B, quem faz o tipo de trabalho C. Depois que eu tenho esse acordo, que cada um sabe qual é seu papel, suas funções, responsabilidades, aí sim a equipe entra para um momento de alto desempenho. Nesse momento de alto desempenho, a equipe, então, ela vai ter uma produtividade ótima, quer dizer, eles já se conhecem, cada um já sabe quais são as responsabilidades dos demais, e aí eles podem, então, ter uma probabilidade de acerto maior nas atividades e nos resultados do projeto. E uma vez que se vá acabando as atividades do projeto, existe um momento de dispersão, onde as pessoas que fazem as atividades iniciais do projeto, elas vão sendo dispensadas do projeto para outros projetos, ou saem da empresa, enfim, vão seguir aí outras atividades, então elas deixam de fazer parte da equipe do projeto.
Então, esse é o momento de dispersão que acontece nas atividades do projeto. Nós vimos, então, o gerenciamento de custos, onde eu vou definir o orçamento do projeto a partir do custo de cada uma das atividades do projeto. Agregando o custo de todas as atividades e colocando algumas reservas para riscos, reservas de contingência, eu chego no valor de orçamento do meu projeto. Vimos que as estimativas podem ser feitas por parâmetros, por analogias ou por 3 pontos. E vimos também que todos esses processos de custos, eles são feitos várias vezes ao longo do projeto, assim como acontece em qualidade. Você pode gerenciar a qualidade, controlar a qualidade várias vezes ao longo do gerenciamento de projetos. E o gerenciamento de recursos humanos do projeto, recursos físicos do projeto, é fundamental porque eles impactam diretamente os custos, impactam a satisfação do cliente, porque eles impactam também a motivação das pessoas. Portanto, é outra área de conhecimento que também vale a pena ser trabalhada. Muito obrigado e encontro vocês na nossa próxima aula. EAD, o Unicentro, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.